Durante a igreja do Senhor, vamos para o assento, abra a Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 1. A seguir, vamos fazer uma leitura bem conhecida. Nós meditamos com os irmãos nesse livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo número 3. Epígrafe diz assim: estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Amém, irmãos? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, aproximadamente quase 30 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados, aproximadamente 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que se não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo de número 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do foles, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Até aqui, irmãos. Glória a Deus. O livro do profeta Daniel, bastante conhecido pela igreja. Sempre que alguém fala do livro de Daniel, que vem à mente, primeiramente, é um episódio quando ele foi lançado na cova dos leões e Deus o guardou dos mesmos. Os leões não o devoraram. Mas nesse livro eu não quero, nessa oportunidade, em relação à leitura que nós fizemos, não focar em Daniel, nem nos acontecimentos através da sua vida, mas nós queremos nessa noite focar no episódio, no fato que aconteceu com a vida desses 3 jovens, que foram seus nomes mudados a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas seus nomes eram Ananias, Misael e Azarias. Também o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, devido aos deuses que os babilônicos adoravam. Eles mudaram o nome desses jovens. Quando nós vamos ver a história do livro de Daniel, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar que aproximadamente no ano 605 a.C., as datas não são certas, o rei Nabucodonosor, ele invadiu o reino de Judá, invadiu a Palestina, e essa foi a primeira leva do tão conhecido e famoso exílio babilônico que houve nesse período. E nesse período a história nos conta que o império que dominava o mundo era o império dos caldeus, dos babilônicos, os medo-persas, os assírios. E agora, nessa oportunidade, quem é que está governando, imperando na época, é o rei Nabucodonosor. Então, quando ele invade a cidade, a ordem que ele dá é que nessa primeira leva viesse a maioria das pessoas da nobreza, as pessoas da linhagem real. Nessa leva para a Babilônia foram esses 3 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, porque esses jovens, segundo o versículo 4, o capítulo 1 de Daniel, eles eram moços, eles eram jovens sem defeito algum, eles eram formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e ciência do conhecimento, e eles tinham sim habilidades para poder viver lá no palácio do rei da Babilônia. Então eles iriam para lá para servir o rei Nabucodonosor. E quando nós lemos o capítulo 3 desse livro, nós encontramos essa história que me chama bastante atenção. Eu não sei o que chama a atenção dos irmãos quando vocês leem essa história, mas quando eu li esse capítulo, por várias vezes já tinha lido, dessa vez eu me detive em 3 versículos aqui, que foram os quais nós encerramos aqui a leitura. O que mais me chamou a atenção nesse episódio foi a atitude desses 3 jovens com relação ao que estava para acontecer contra a vida desses moços. E é a primeira, ou melhor dizendo, a segunda vez que nós vamos ver o inimigo de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, inimigo de Daniel, glorificar a Deus. Parece que ele já tinha se esquecido de que o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel serviam era um Deus poderoso. No capítulo 2, se você ler,
dando a interpretação de um sonho para o rei Nabucodonosor. Não só dando a interpretação, como também revelando o sonho que o rei tinha esquecido. Ele sonhou o sonho, mas não se lembrava. E ele disse que se algum astrólogo, algum adivinho não trouxesse o sonho à sua memória, e também a interpretação desse sonho, todos iriam morrer. Mas Deus usa a vida de Daniel, que tinha esse dom de revelar as visões e sonhos, e todos foram livres, e o nome do Senhor foi glorificado pela vida desse rei, desse imperador Nabucodonosor. E o capítulo 3 é mais uma vez, parece que ele se esqueceu que Deus, Ele é o único Deus. Mas o desejo desse rei, com certeza, era de ser adorado. O desejo dele era de se tornar um semideus. A Bíblia aqui não narra, não diz que essa estátua era a sua figura, mas eu tenho quase certeza que essa estátua de quase 30 metros que foi construída de ouro, eu tenho quase certeza que era a sua réplica do rei Nabucodonosor. Então, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, a ordem era para que quando todos ouvissem o som dos instrumentos, e que ele convidou as pessoas poderosas, eram pessoas importantes, que vieram de todas as nações e queriam que todos adorassem a sua estátua nessa inauguração. Então os instrumentos tocaram, e a Bíblia diz que todos se prostraram, com exceção a Sadraque, Mesaque e Abednego, que se mantiveram em pé no meio daquela, com certeza, grande multidão de pessoas que se prostraram perante aquela estátua. Isso chegou no ouvido do rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, furioso, mandou chamar os 3 moços que já trabalhavam para ele, já lhe serviam no palácio. Versículo 14, então, o rei vai fazer a pergunta, vai questionar. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estiverem prontos, quando ouvirdes o som da buzina, e aí ele cita os demais instrumentos, vocês podem se prostrar e adorar a estátua que eu levantei. E ele faz questão de provocar os 3 moços, os 3 jovens, dizendo: porque quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele simplesmente se achava um semideus naquela época, mas sempre no meio de um povo, de uma nação, e por que não dizer de uma humanidade corrupta, sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá alguém que não vai se prostrar para esse mundo ou a qualquer coisa que é contra o único Deus. Aí vem a resposta. E que resposta, irmãos? Versículo 16, eles vão responder. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É nesses 3 versos aqui que eu quero rapidamente falar com os irmãos e orar com a igreja. Eu não sei qual é a reação dos irmãos ao ler a resposta que esses jovens deram ao rei Nabucodonosor, mas particularmente quando eu leio, não sei se posso usar essa expressão,
dá até uma inveja santa da fidelidade, da confiança, da ousadia que esses 3 moços tinham, porque eles não estavam nem um pouquinho preocupados com o que estava para acontecer se caso eles não adorassem a estátua. Eles se mantiveram fiéis, confiantes, e não se prostraram perante a estátua que o rei levantou, e fizeram questão de dizer: e se nosso Deus, se o Senhor que nós servimos não nos livrar, fica sabendo, ó rei. Como se um dedo estivesse apontado para a cara do rei Nabucodonosor, e ele dizendo: nós não vamos adorar os teus deuses, muito menos se render, se prostrar perante essa estátua que você levantou. O que é que nós podemos tirar de lição desses 3 moços, desses 3 jovens, irmãos? Com essa atitude que eles tiveram, porque não dá nem para imaginar qual seria a nossa posição se nós estivéssemos lá no lugar desses 3 meninos, desses 3 jovens. Qual seria a tua atitude? Qual seria talvez a minha atitude? Quando eu li esses 3 versos, ficava meditando nesses 3 versículos, na resposta que eles deram. Muitos e muitos versos desses vieram na minha mente, e o primeiro deles foi o que Jesus fez lá no deserto, quando estava sendo tentado por Satanás. Porque durante a tentação de Jesus, a Bíblia diz que Satanás levou Cristo num monte muito alto, e de uma forma espiritual ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso que você está vendo será seu. E Jesus vai dar a resposta, praticamente a mesma resposta que esses 3 jovens deram, porque Jesus vai dizer: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esses moços aqui com certeza conheciam o primeiro mandamento, que não era para o povo de Israel, em hipótese alguma, se dobrar perante nenhum Deus que não fosse o único Deus. Outra ocasião que veio na minha memória, outro texto que veio na minha mente, que saiu da boca de Cristo, Mateus 10, versículo 28, Jesus disse assim: não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A esse nós devemos temer. A esse sim eu preciso temer. Por quê? Porque o homem poderia tirar a vida de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, mas eles não poderiam tirar deles o que estava por vir, se caso eles morressem e Deus não livrasse eles da fornalha: a eternidade, os céus, a glória. É esse tipo de crente, irmãos, que Jesus está procurando nos dias de hoje. Lá em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Deus está procurando. É esse tipo de adorador que Deus está procurando. É por isso que eu disse que no meio de um povo tão grande, sempre vai existir um remanescente. Você já imaginou? Nós estamos debaixo do decreto, moleza usar uma máscara, é moleza manter distanciamento, a higienização das mãos. E se fosse um decreto que colocasse a minha e a sua fé em prova, qual seria a minha e a tua posição? Nós iríamos se render para a vontade do homem, ou nós iríamos se manter firmes em pé, adorando o único Deus? Quando você lê essa passagem aqui, pela atitude desses moços, eles promoveram a glorificação do nome de Deus.
Porque a Bíblia diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a adoração com ninguém. O único que deve ser adorado, que merece adoração, que merece ser honrado, é o Deus que eu e você estamos adorando aqui nessa noite. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, além dessa que nós citamos, essa posição, essa postura desses 3 jovens que tiveram aqui, é que Deus ele não livrou eles da fornalha. Deus não quis livrar, Deus poderia, mas Deus permitiu que eles fossem lançados lá dentro, amarrados, atados, pés e mãos, eles foram lançados lá dentro. Então a primeira coisa que nós sabemos é que todo verdadeiro adorador ele passa por esse tipo de fornalha. Espiritualmente falando agora, eu e você passamos por aflições. Eu e você passamos por todos os tipos de dificuldade. Só que quando eles foram lançados lá dentro da fornalha, Deus já estava esperando eles lá dentro. Então, independente do que você enfrenta, independente do que você está enfrentando e ainda vai enfrentar, você já pode descansar e ficar tranquilo que Deus estará com você. Foi Jesus que prometeu, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que eu e você nós não iríamos sofrer. Ele não disse que eu e você não iríamos passar por fornalhas, entre aspas, mas ele prometeu dizendo: eu estarei convosco todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus está com você nas fornalhas dessa vida. Deus está com você nessa pandemia. Deus estará com você nas demais coisas que vão vir nesse mundo. Deus estará com você, mas você deve estar na mesma qualidade que Sadraque, Mesaque e Abednego, porque senão você vai ser lançado na fornalha, você vai entrar na fornalha e não vai ter ninguém para te livrar. Triste é passar por dificuldade, mas o gostoso é passar pela luta, pela dificuldade e cantar o hino da vitória do outro lado. Mais gostoso ainda é sair da fornalha e ver o inimigo que te aprontou glorificar a Deus. Então todos os que são fiéis, os verdadeiros adoradores, eles vão passar por esse tipo de situação. Segundo, o versículo 17, ele vai demonstrar da parte desses jovens a confiança que eles tinham em Deus. E que confiança? Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. E eles afirmaram: e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Eu já falei aqui um dia que a falta de confiança, a falta de fé em Deus aborrece o Senhor. Isso é ausência de fé. Quando os discípulos estavam com Jesus no barco e ele dormindo e se levanta aquela tempestade, os discípulos ficaram com medo e eles tiveram que acordar o mestre, pediram ajuda, nos socorrem, porque o barco está quase naufragando. Jesus acalma a tempestade, ele acalma aquela situação, mas quando toda aquela situação se acaba, ele lança incredulidade no rosto dos seus discípulos e diz: homens de pequena fé, por que temeis? Por que vocês estão com medo? Eu não vejo aqui em momento nenhum, meus irmãos, esses jovens com medo. Eu vejo ousadia e confiança em Deus por aquilo que estava para acontecer na vida deles. Eles disseram, eles afirmaram: o Deus que nós servimos, Ele nos livrará do forno. E o versículo 18 é mais lindo ainda, porque eles disseram: e se isso não acontecer, e se não, fica sabendo que nós não vamos servir teus deuses, nós não vamos adorar também a tua estátua que você levantou. Isso é confiança em Deus. Isso
eram cristãos, serviam a Deus e tinham fé no Senhor. Que você já percebeu que tem um número no nosso meio, e eles têm vergonha de vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço? Está tendo isso no nosso meio. Às vezes tem pessoas que moram 40 e meio com a igreja e vêm de carro. Eu conheço um monte de gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Às vezes está dentro de uma bolsa, porque tem medo que alguém olhe para ele e perceba que ele é crente. Esses moços aqui fizeram questão de demonstrar que eles eram crentes, eles criam em Deus, no único Deus. Eles não negaram ao Senhor. A outra coisa que nós encontramos aqui é que esses moços, eles não serviam a Deus só por aquilo que Ele podia fazer por eles. Não. Eles não serviam a Deus só por aquilo que Ele poderia fazer. Eles deixaram bem claro isso aqui, ó. Deus vai livrar. Amém. Eles afirmaram. Mas se não livrar, não tem problema, nós vamos continuar lhe servindo. Nós vamos continuar adorando. Já ouviu aquela canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus te curar, irmão, amém. Se Deus não te curar, continua com a tua mão levantada, glorificando a Deus. O teu inimigo apontar o dedo para você, mas cadê o Deus que você serve? Continue adorando a Deus. O que está em jogo é a tua fidelidade. O que está em jogo é a tua fé. Então esses moços aqui não eram idólatras. E nós achamos que idolatria é só você se render perante uma imagem. Essa idolatria vai muito além disso aqui, irmãos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus dentro do nosso coração é idolatria. Não precisa se render a uma imagem, carregar uma imagem por aí, para dizer que é idólatra. Nós apontamos o dedo para uma tal denominação e chamamos eles de idólatra. Mas nós também somos idólatras. Você já percebeu que a nossa geração, com relação à adoração, ela está sendo antropocêntrica? O que é isso? É quando o homem é o centro de tudo. Nós não adoramos imagem? Não adoramos imagem. Não reverenciamos. Mas nós fazemos questão de colocar nos auditórios nomes. Nós fazemos questão de colocar nos nossos estados nomes de pessoas, coisas. Nós somos idólatras. Nós também adoramos aquilo que não é para ser adorado. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que tira Deus do foco, é idolatria. Deus está procurando, irmãos, nessa geração corrupta que nós estamos vivendo, verdadeiros adoradores. O culto, a adoração, ele tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus tem que ser o centro. Ele tem que ser o foco. Aqui no culto pode faltar pregador, irmão, pode faltar cantor, só não pode faltar adorador. Você tem que entrar por essa porta sabendo que quem vai ser adorado, independente de quem vai pregar, de quem vai cantar, é o único Deus. Ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado nessa casa. O nome dele deve ser glorificado não só pela nossa boca, mas de dentro do nosso coração. Eu e você devemos fazer igual fizeram esses três moços aqui. Não devemos adorar outro a não ser o único Deus. Então esses moços, esses jovens aqui, eles vão nos ensinar, eles vão nos dar uma lição com relação à adoração. Então eles foram lançados lá na fornalha. Eu não sei como era essa fornalha, mas dava para ver quem estava lá dentro. E o rei Nabucodonosor viu 4 pessoas.
E ele vai dizer: o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Versículo 24. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aí ele já começou a se lembrar que eles serviam um Deus poderoso. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E falou Nabucodonosor, aqui que eu acho interessante, e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E agora vai mudar o decreto, pois por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porque não há outro Deus que possa livrar igual a isso. Isso aqui é lindo. Tua fidelidade envergonha o teu adversário. A tua confiança, a tua adoração verdadeira envergonha o teu adversário. Aquele que afrontou a fé daqueles 3 jovens teve que mais uma vez glorificar a Deus por aquilo que ele viu, porque lá dentro da fornalha ele viu o próprio Deus, ele viu Cristo lá dentro daquela fornalha, livrando, passeando com eles lá dentro. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus, que caminha comigo e com você no meio das dificuldades. Não existe outro Deus igual o meu e o seu, que anda conosco no meio da fornalha. Só existe um. Então não deixe nada tomar o lugar do seu coração, a não ser o Senhor. Adore somente a Deus, glorifique somente a Deus. Não negue a Deus aí fora, continue firme, adorando a Deus, porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Da mesma forma, aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não negue a Cristo. Tenha vergonha de dizer que é crente. No mercado, dê a paz do Senhor. Lá na padaria, dê a paz do Senhor. Dentro do ônibus, dê a paz do Senhor. Mostre que você é um adorador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Eu quero orar em lugar que você guarde esta palavra no seu coração, porque não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Existem situações que Deus precisa se manifestar para provar para as pessoas que Ele é Deus. O tempo do profeta Elias, aquele desafio que ele lançou para os profetas de Baal que serviam a Acabe. O desafio era Deus responder com o povo: esse é o único Deus, o verdadeiro Deus. Naquele episódio nós vimos uma multidão adorando a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Porque o Deus de Elias respondeu com o povo: o único Deus é que pode responder. O único Deus em qual eu e você servimos é que pode trazer resposta. O único Deus que eu e você servimos é que pode nos livrar. O único Deus que eu e você servimos é que pode entrar com providência. O único Deus que pode prosperar eu e você é o único Deus que está nessa casa. Chama-se Deus. Chama-se Eu Sou. E Ele está aqui nessa noite. Não pense que não está.
porque você veio aqui para um único propósito: adorar o seu nome, prestar um culto de louvor e adoração ao único Deus. O diabo lhe levanta tantas coisas para eu e você se prostrar, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que nessa igreja Deus pode contar com ela para continuar firme no meio dessas aflições que nós estamos enfrentando nesse tempo presente. Fica firme, irmão. Não sei o que vai vir aí para frente, mas nós precisamos ficar firmes com a nossa postura de adorador, com a nossa confiança, a nossa fé inabalável. Nada pode fazer com que eu e você recue ou se prostre. Não faça como alguns por aí que desapareceram, sumiram. Você não acha nem ligando no celular. Continue firme, continue adorando, continue congregando, continue glorificando o nome do Senhor. Feche teu olho. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos confronta mais uma vez. Nós fomos confrontados nessa noite, porque as lutas querem nos derrubar, as dificuldades querem nos destruir, e nós esquecemos que o Senhor está conosco no meio delas. A minha oração para esta igreja nessa noite, para as famílias que estão reunidas aqui, que vieram te adorar, é que elas permaneçam inabaláveis, que elas permaneçam confiantes, que elas permaneçam com a sua fé no único Deus. Senhor, eu não sei como este homem, essa mulher entrou aqui nessa noite, se estão enfrentando desafios, se estão enfrentando fornalhas. Entra com eles, Senhor, e ajuda eles a passar, para que teu nome seja glorificado, como foi glorificado naquele dia em que Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram em pé na sua presença, se glorificando. Alcança, Senhor, teu filho e a tua filha nessa noite, e dá vitória no meio dessa fornalha, para que teu nome continue sendo glorificado. É a minha oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus eu agradeço ao